Pessoal, a partir de agora a aula está sendo gravada, tá? Vocês sabem que se quiserem ativar o microfone, a webcam, não há problema nenhum, desde que vocês saibam que sua imagem vai estar sendo gravada e disponibilizada para os demais alunos no link que destina ao meu canal lá do YouTube para o pessoal poder assistir a aula durante todo o semestre, tá certo? Então, quem não quiser aparecer, saiba que é só não ativar o webcam que não vai aparecer na gravação. Nós vamos falar agora sobre direitos reais, posse e propriedade. Nesta aula, a gente vai dar as características dos direitos reais, o que a gente estuda nos direitos reais, e nas próximas aulas, na próxima aula, na verdade, a gente entra na diferenciação de propriedade e posse, tá certo? Bom, para começar, vamos falar do conceito dos direitos reais. Aula anterior, naquela aula sobre diferenciações importantes, a gente falou da diferença entre direito público e direito privado. Falei para vocês que alguns ramos do direito, por serem dotados de maior quantidade de normas de interesse público, são chamados de direitos públicos. Outros ramos do direito, por tratarem mais de relações privadas entre particulares, são chamados de direitos privados, tá? O direito civil, ele faz parte do grupo do direito privado. O direito civil talvez seja o mais privado de todos os direitos. Não quer dizer que no direito civil não haja nenhuma norma de direito público. Sim, só quer dizer que há uma predominância de normas de interesse privado, ok? Dentro do direito civil, só para vocês terem uma ideia, o estudante de direito, eu estudei durante 9 semestres de direito civil. Aqui na Faculdade Única a matriz é um pouquinho diferente, estuda durante 7 semestres o direito civil, certo? Só para vocês entenderem que o direito civil é a matéria mais comprida do curso de direito inteiro. A que mais chega perto do direito civil tem 4 semestres, tá? Acho que nenhuma outra passa de 4. Então, durante 9 períodos do curso de direito eu estudei direito civil. O que acontece dentro do direito civil, para ser tão importante e para ter tanto campo de abrangência, tanta abrangência dentro do conhecimento jurídico? Ele é o direito que cuida de todas as relações entre particulares. Então, tudo que você puder imaginar na vida privada das pessoas, no sentido de que, não privada no sentido de vida íntima, mas vida privada no sentido de que não é a esfera pública, não é a relação com o poder público, vai estar disciplinado dentro do direito civil. Talvez excetuando aí as relações de emprego, que vão estar dentro do direito do trabalho, mas o resto eu não consigo nem imaginar alguma outra relação lícita ou ilícita que não constitua crime que seja tratado por outro ramo de direito. Então, você vai ter aí uma extensíssima lista de matérias tratadas pelo direito civil. Começa com a personalidade, o nascimento da pessoa, qual é a pessoa natural, qual é a pessoa jurídica, como nascem, como perdem essa personalidade com a morte. Depois a gente vai falar das incapacidade civil, tá? Antes dos 16 anos são absolutamente incapazes, dos 16 aos 18 relativamente incapazes, e após os 18 adquirem a capacidade plena. Depois a gente vai falar do domicílio da pessoa, vamos falar dos bens, depois a gente vai falar dos fatos, negócios e atos jurídicos, tudo dentro do direito civil 1, né? Ou parte geral. Lá no segundo período você vai estudar fatos jurídicos, né? Prova dos negócios jurídicos,
ou seja, direito civil 2, também dentro da parte geral. No terceiro período de direito, os estudantes de direito estudam direito às obrigações, também é direito civil, certo? Vão estudar as relações entre devedor e credor. No quarto período, vão estudar o direito contratual, como se formam os contratos, tá? Quais são as regras de cada contrato, etc. No quinto período, vão estudar direitos reais. Sexto, direito de família. E sétimo, direito das sucessões, certo? Então, o estudo do direito civil ele vai seguir pelo menos por 7 períodos, e essa é a ordem que eles vão estudar. Aí vocês podem pensar, poxa, professor, mas você botou um negócio para a gente estudar agora do quinto período de direito? Sim. Na época que a gente desenvolveu essa ementa e essa ordem, a gente pensou dentro do direito os conhecimentos mais afins à engenharia civil, que teriam mais interesse para vocês, e aí eu segui essa ordem aí, tá certo? Então, os direitos reais vai ser o campo do direito patrimonial, que trata do poder dos homens, e aí homens, você sabe que eu não estou dizendo só homem do gênero masculino, mas sim humano, né? Sobre coisas apropriáveis. Olha só, relação de poder de um homem sobre uma coisa apropriável. Então, primeiro, vamos entender o que são essas coisas apropriáveis. Serão as coisas úteis e raras o suficiente para terem, ao mesmo tempo, valor econômico, utilidade e proteção jurídica. O que eu quero dizer com utilidade e raridade? A areia é um troço abundante, não é? Uma garrafinha de 500 ml cheia de areia da praia de um rio aí. Você vai no rio, colhe meio quilo mais ou menos de areia. Isso tem alguma utilidade? Nenhuma. Não tem utilidade suficiente para você construir uma casa, não tem utilidade suficiente para você fazer qualquer coisa que não seja um copinho de nata de cimento, uma garrafinha de nata de cimento. Para que isso serve? Talvez você tampar um buraquinho na sua parede, você consegue fazer uma massinha e tampar. Mas se você for pensar na real utilidade, no valor econômico, na necessidade de proteção jurídica, ninguém vai se incomodar muito com um copinho de água mineral cheio de areia. Quem vai se preocupar com a areia e a partir de quando? A partir do momento que você começa a pegar um caminhão. A partir do momento que você começa a colocar essa areia dentro de um caminhão e encher a caçamba desse caminhão, isso se torna útil o suficiente para que você construa boa parte de uma casa. E aí, a partir de então, a partir desta situação em que você começa a se apropriar de coisas com raridade ou utilidade suficiente para serem consideradas pelo mundo jurídico e terem valor econômico, é que você começa a utilizar o direito de propriedade, tá? Os direitos reais. O que eu quero dizer é que se eu pegar um saquinho de chup-chup pequenininho, cheio de diamantes, ele vai ter raridade suficiente para ter um grande valor econômico. Se eu pegar esse mesmo saquinho de chup-chup cheio de areia ou cheio de brita, ele não vai ter raridade suficiente. Então, a utilidade também não é suficiente, porque é tão pouco que não dá nem para construir nada, a ponto de ser protegido pelo direito, certo? Então, para que as coisas ganhem proteção jurídica, é necessário que haja interesse econômico sobre elas. O direito penal, ele chega inclusive a deixar de punir
furtos de coisas tão pequenas e tão baratas que eles chamam de princípio da insignificância. Então, se você for num bar, não estou falando para fazerem isso, porque vão arrumar problema, e furtar uma balinha de 5 centavos, juridicamente não vai acontecer nada com vocês. Porque aquilo é tão pequeno, é tão pouco, que não justifica mover um processo contra você. Ok? Por outro lado, se vocês chegarem numa distribuidora e furtarem um pacote de balas, vocês vão ser punidos penalmente, inclusive. Então, tudo se resume à quantidade? Não, não se resume tudo à quantidade. É aquilo que eu te falei. Um único diamante já é suficiente para você ser punido. Tudo se resume a valor? Também não é tudo que se resume a valor. Mas tudo se resume a algo que gira em torno de utilidade e raridade e valor econômico. Tá? Se você vai juntar isso tudo, né, e vai verificar que chega num ponto que as coisas importam. Tá certo? Quando é que chega esse ponto? Como é que eu sei? Caso concreto. Cada caso é um caso, o juiz vai analisar cada caso. Tá? Então, se o direito deixou de punir de uns tempos para cá a pessoa que está com um mísero cigarro de maconha lá, que está viciada em fumar maconha e carregando um único cigarro, ou mesmo que puna, não pune com pena de prisão, é porque isso deixou de ter determinada importância, deixou de ser considerado tão importante para a sociedade que justificasse a prisão de uma pessoa, certo? E aí as coisas vão se alterando ao longo do tempo, inclusive, tá? Então, com o tempo as coisas deixam de ser importantes, passam a ser mais importantes, e as coisas que são apropriáveis são protegidas pelos direitos reais. Dentro dos exemplos que eu dei, água do mar, ar que se respira, luz do sol, nada disso tem valor econômico e nada disso é apropriável. Ninguém pode, por exemplo, falar, olha, a luz do sol a partir de agora é minha, quem tomar sol no meu país ou na minha cidade vai ter que pagar imposto. Não existe isso. Não existe como você quantificar a luz do sol que a pessoa recebe e não existe como você cobrar dela algo por isso. Ar que se respira, a mesma coisa, etc. A coisa pública, ela também não é apropriável, né? Por que a coisa pública não pode ser apropriável? Você não pode tomar para si uma coisa que pertence ao poder público. Ah, professor, mas na minha cidade eu vi a galera invadir um terreno lá e depois acabou ganhando concessão de uso e, por fim, ganhou até escritura de áreas de invasão. Olha só, chega num ponto que o poder público não está utilizando determinadas áreas e passa a ser até interessante para o poder público, porque começa a cobrar IPTU dessa galera, que as pessoas ocupem. Muitas vezes, o poder público até é conivente com essas invasões, deixa invadir lá para aumentar a arrecadação. E as pessoas invadem, constroem e aí acaba cobrando IPTU dessas pessoas. Mas o que eu estou querendo dizer é que se o poder público não for absolutamente conivente, e não que ele possa ser conivente, tá, gente? Isso tudo é feito de forma irregular. Porém, mas se o poder público não for tolerante, não largar isso sem vigilância, ou mesmo que largue sem vigilância, mas se oponha judicialmente depois, o terreno público, o bem público, ele não é apropriável. Apesar de que uma ilha situada em terreno, em rio particular, é considerado terreno particular, mas as praias serão consideradas sempre públicas, tá? Tanto as praias de rio quanto as praias de mar. Inclusive não podendo ser vedado a passagem por elas. Bom, coisas podem ser apropriadas devido a uma relação contratual. João vendeu o livro para Maria. Maria passou a ser dona proprietária do livro, tá? E João acabou sendo proprietário posteriormente do dinheiro que Maria pagou pelo livro, tá? Então, houve uma tradição. Tradição é o ato de entregar a coisa com a intenção de mudar a propriedade. Então, no momento que Maria entregou o livro
para João e recebeu dele o dinheiro. Tanto João quis entregar o dinheiro para ela, tanto quanto Maria decidiu transferir a propriedade do livro ali naquele momento. Nesse momento, houve uma relação contratual de compra e venda entre os dois, e esse contrato se aperfeiçoou com a mudança de propriedade, tanto do dinheiro quanto do livro. Tá? As coisas podem ser apropriadas através de contrato. A isso se dá o nome de apropriação ou propriedade derivada. Tá? Mas existe forma de se apropriar das coisas de forma originária. A primeira forma de você se apropriar de alguém, de alguma coisa de forma originária, é através da captura, tá? Se uma coisa não é de ninguém, não pertence a ninguém, nunca pertenceu a ninguém, eu vou escrever aqui no chat, ela é chamada de res nullius, tá? Se uma coisa ela pertenceu a alguém, mas foi abandonada por esse alguém, esse alguém deixou de querer essa coisa e deixou-a sem dono, tá? E abandonou, ela é chamada de res derelicte, tá? Então, res nullius é coisa de ninguém, res derelicte é a coisa abandonada pelas pessoas, tá? Não se preocupe com tradução literal, esse é o sentido dessas expressões em latim. Res nullius, coisa de ninguém, res derelicte, coisa abandonada. Viram aí como é que eu escrevi no chat? É assim que chama as duas. Essa coisa que está abandonada no ambiente, nos locais, ela pode ser apropriada. As pessoas podem alcançar essa coisa, pegar essa coisa para si e ser apropriada. Quando isso acontece e essa coisa é apropriável, lembrando que eu falei no slide anterior que as coisas públicas não são apropriadas, tá? Mas a partir do momento que uma coisa é apropriável, ela é capturada por alguém, é pega por alguém com a intenção de se tornar dono, essa coisa se torna propriedade dele. Um exemplo que a gente dá é, até aí, pescar um peixe, né? Pegar uma concha em uma praia. Lembrando a vocês que a concha, ela, embora possa ser apropriada, ela não tem aquela característica de raridade e utilidade suficiente para ser protegida pelo direito. Mas se a pessoa pega, sei lá, 100 conchas e faz uma peça de artesanato, aí isso adquire uma característica de proteção jurídica, tá? Então não é simples. A concha é um detrito do mar, é um lixo do mar. São cascas de moluscos que já não são utilizadas por eles, né? Eles trocaram de concha ao longo da sua vida e formaram novas conchas e aquilo foi sendo expulso, descartado pelo mar, chegando na praia. Isso significa que quando você se apropria dela, porque elas são bonitas, ela ainda não tem valor econômico algum. A não ser que você seja um colecionador, nem para você aquilo não vale nada, ok? Então, é possível pegar. Ao pegar, aquilo se torna seu, tá? Mas a devida proteção jurídica significa que alguém pode furtar de você? Não significa que pode furtar pelo baixo valor. Entretanto, se alguém furtar uma concha de você e essa concha não tiver características únicas de raridade, se for simplesmente uma conchinha, dificilmente você vai conseguir encontrar respaldo jurídico a ponto dessa pessoa ser punida, como eu estava dizendo, tá? Pelo princípio da insignificância. Entretanto, você adquire uma relação de poder chamada propriedade sobre essa concha uma vez que você a capturou. Ela era de ninguém, quando você pegou, ela passou a ser sua. Quanto às coisas abandonadas, res derelicta, é necessário que haja a intenção de abandonar a pessoa. O fato da pessoa ter perdido um celular não torna esse celular um res derelicte, ok? Não deixa de ser uma coisa pertencente a alguém porque ela perdeu.
tá? É quando ela deixa esta coisa com a intenção de abandonar. Imaginem que o mundo tenha voltado a um novo normal e a gente tenha voltado a ter aulas presenciais, eu esteja dando aula, de repente eu olho para o meu relógio, ele está parado, não está funcionando, e como isso era recorrente, já tinha acontecido várias vezes, eu falei, porcaria de relógio. Abri o relógio, joguei no lixo e saí da sala depois do fim da aula. A partir do momento que eu joguei aquele relógio no lixo, significa que ele é uma coisa abandonada, tá? É res derelicta. Se eu tivesse colocado aquele relógio em cima da mesa, não denotando que eu queria abandoná-lo e simplesmente o esquecesse, ele não seria uma coisa abandonada. Significa que você não pode se apropriar de uma coisa perdida, mas pode se apropriar de uma coisa abandonada. Ok? Quando uma coisa é perdida e alguém se apropria, ele pode estar cometendo um crime, que é a apropriação indébita de coisa achada, tá? Então, esse negócio de, o achado não é roubado, isso não existe no direito, ok? Ou a pessoa abandonou e alguém achou, aí não dá problema, ou a pessoa perdeu e alguém achou, e aí essa pessoa que achou deveria devolver para o dono, ou se não puder devolver para o dono, devolver para as autoridades tentarem localizar o dono, ok? Para não cometer esse crime. Professor, mas se ninguém ficar sabendo? Se ninguém ficar sabendo, vai acontecer o que sempre acontece quando crimes são impunes porque ninguém descobre seu autor. Impunidade, né? Então, nós estamos num país onde 8% dos homicídios são solucionados. Se 8% dos homicídios são solucionados, significa que 92% não são, ok? Coisas apropriáveis, então, são objeto do direito de propriedade, que é o mais amplo dos direitos reais. É o direito real mais antigo, talvez, e o direito real mais estudado, mais protegido do direito, tá certo? É sinônimo de domínio. Alguns autores colocam diferença entre os dois, mas no Brasil, isso, juridicamente, não existe essa diferença. Então, se eu falar, fulano é dono ou fulano é proprietário, é a mesma coisa, tá? Se eu disser também que fulano é condômino, eu estou dizendo que ele é dono junto com outra pessoa, e falando que ele é coproprietário, eu estou falando que ele é proprietário junto com outra pessoa, ou seja, é a mesma coisa, condômino e coproprietário, tá? O conceito de propriedade, que já foi no direito romano absoluto, uma vez dono, a pessoa não perdia aquilo mais, hoje ele é relativo. Como assim, professor? Significa que eu posso perder minha propriedade? Significa exatamente isso. Você pode perder a sua propriedade se você não a usar e essa propriedade for usada por outra pessoa por tempo suficiente, sem sua oposição, a ponto que ocorra um fenômeno chamado uso capião. Vou escrever aí no chat para que vocês vejam que não é uso campeão, é uso capião, tá? A partir do momento que você fica com uma coisa em seu poder, exercendo sobre ele posse, como se fosse dono dessa coisa, durante o tempo que a lei considera o suficiente para você adquirir-lhe a propriedade, você pode adquiri-la por uso capião. E a pessoa que era dono antes, ela perde. Outro dia, um aluno que tinha uma postura, uma ideia mais conservadora, ele ficou bravo quando eu expliquei sobre isso. Isso não é justo. Eu falei, olha, meu amigo, o direito às vezes não parece justo, mas a partir do momento que uma pessoa ela adquire uma propriedade, muitas vezes por herança, não porque ela trabalhou para conquistar aquilo, porque quando ela trabalha para conquistar aquilo, ela usa. Ela adquiriu a propriedade de alguma coisa por herança, e por 20 anos da vida dela, ela sequer se tocou, ela sequer notou que aquilo ali estava sendo usado por outra pessoa. Essa pessoa não merece ser dona daquilo. Ela está desperdiçando solo, desperdiçando terreno. Como assim, professor?
exatamente o que eu estou querendo dizer. Toda vez que você precisa desmatar uma área de floresta para criar mais pastagem, mais solo agricultável, você está ferindo o país, diminuindo a qualidade do ar, piorando as condições climáticas, etc., piorando a qualidade da água. Você está ferindo o país para ter terreno suficiente para alimentar esse país. Para que essa relação não se desequilibre, para que, sim, mesmo se você estiver pagando imposto normalmente do local, você vai ver que no direito moderno existe uma coisa que se chama função social da propriedade. A propriedade precisa ser usada da forma que ela foi concebida para ser usada. Então, se você desmata uma área e cria lá uma fazenda, por exemplo, e essa fazenda fica improdutiva, está só crescendo mato, certo? Essa fazenda não está produzindo nada, outra área precisa ser desmatada para produzir comida. Porque o dondoco, não você, Elisa, eu tô me referindo ao dono hipotético da fazenda. O dondoco quer ter a fazenda só para mostrar que tem, ou só para ela valorizar e ganhar mais dinheiro depois com ela. Ele está desperdiçando o solo agricultável que podia produzir comida, e enquanto isso, outro solo precisa ser desmatado ou não pode ser reflorestado porque precisa produzir comida, porque aquele pedação de terra que esse cara herdou do pai ou do avô, que já foi produtivo um dia, hoje não é mais. Da mesma forma dentro da área urbana. Tanta gente morando na rua, tá? Sem casa, debaixo da ponte. E o sujeito querendo ter lote sem construção. Ah, mas você acha que eu tenho que construir no meu lote para deixar a pessoa em condição de hipossuficiência, pobre, que está na rua, morar? Não estou falando nada disso. Estou falando que terreno urbano é raro, é escasso. E quando você tem um e não constrói, não utiliza, o que você está fazendo com a oferta de imóveis urbanos? A oferta está diminuindo, ok? Diminuindo a oferta, a procura mantendo-se estável, o que acontece com o preço pela lei da oferta e da demanda? O preço sobe. Então essa especulação imobiliária que você faz, mantendo o seu imóvel inútil para que suba o preço, e quando o preço sobe, as pessoas procuram você com a intenção de pagar mais, você faz isso com a intenção de ganhar dinheiro, isso causa em toda a sociedade um prejuízo, que é o prejuízo de antes eu podia comprar uma casa, só que ele especulou, tem tanta gente mantendo lote aí, terreno baldio, terreno sem construção, que ficou escasso, não se acha propriedade para vender, e as que estão sendo vendidas estão com preço muito caro, eu não posso mais comprar. Então você prejudica as pessoas de uma forma indireta, lógico, mas acaba prejudicando, de forma que você não está exercendo a função social da sua propriedade. E todas as vezes que a função social da propriedade não é exercida, se torna inútil, improdutiva, ela pode ser não tomada, na verdade, ela pode ser desapropriada pelo Estado. E quando eu digo desapropriada, eu estou falando de comprada pelo Estado. O Estado vai comprar essa propriedade da sua mão, te pagar por ela, e você vai deixar de ser dono, mas vai ficar com dinheiro. Ou seja, o Estado não está confiscando nada de ninguém. Já na usucapião, quando ocorre aí a usucapião, e ela ocorre porque o cara foi um camarão dormindo na praia, né? Camarão que dorme é onda leva, ok? O que aconteceu? O cara dormiu, ficou lá dando bobeira, outra pessoa usando a propriedade dele, até que passou tempo suficiente por direito considerar aquela pessoa como dona. Tá certo? A gente vai falar disso depois. Uso capião, quanto tempo demora, vamos falar de desapropriação, tem até um capítulo para falar dela, tá ok? A gente vai falar mais disso depois. Mas,
Com a Constituição de 88, existe uma função social da propriedade. Essa função social precisa ser respeitada. Significa que se o proprietário ele não cumpre a função social da propriedade, ele pode vir até a perder a propriedade, tá certo? Bom, os direitos reais têm algumas características próprias que outros direitos não possuem. A primeira dessas características que diferencia os direitos reais dos outros direitos, e a gente vai falar mais algumas do direito específica do direito de propriedade e etc. A primeira é o direito de sequela, que é o direito de reaver a coisa. Tá consagrado no artigo 1228 do Código Civil, que é o direito de reivindicar a coisa de quem quer que injustamente a detenha. Ela vem do verbo seguir. Lógico que esse direito de sequela não é absoluto, tá? Por exemplo, esse direito pode ser perdido junto com a perda da propriedade por uso capião, se a pessoa deixar tempo suficiente de exercer a posse sobre a sua propriedade a ponto de perdê-la, tá? Mas, enquanto a pessoa é considerada o justo e legítimo proprietário do bem, certo? E a pessoa pode buscar judicialmente a proteção para o seu bem, esta pessoa tem direito de sequela. Significa que é direito de perseguir a coisa, utilizando-se para isso do poder judiciário, utilizando-se para isso da força daquela espada do judiciário, certo? Ele vai ao judiciário, pede para reaver a posse da coisa, e o judiciário devolve a posse da coisa para ele, e aí a partir daí ele vai cuidar melhor do que é dele, certo? Esse titular do direito real, então, ele tem o poder de seguir a coisa, tá? Não é só da propriedade, também tem no usufruto, também tem na superfície, direito de superfície, também tem direito de hipoteca, tá? O direito de hipoteca, quando que surge a sequela no direito de hipoteca? Quando o banco pode perseguir a coisa das mãos do proprietário, porque tinha a hipoteca gravada nessa coisa, um direito real de garantia sobre o bem alheio, né? E esse cara não pagou a dívida do banco. Aí o banco tem o direito de perseguir a coisa, o direito de sequela surge para o banco. No usufruto, o direito de sequela pode surgir não para o proprietário, mas para o usufrutuário, aquele possuidor, né, que recebeu o direito de usar e gozar a coisa enquanto fosse vivo, por exemplo, né? Muita gente constitui esse direito em favor dos pais, e aí esse pai está sendo a posse dele foi ameaçada ou tirada pelo próprio filho. Ele pode judicialmente seguir a coisa e recuperar a coisa. Deixa eu ver a pergunta que o pessoal fez aqui no chat. A Jéssica está falando: se uma pessoa se torna proprietário de um terreno por uso capião, ela se torna proprietário do terreno em geral ou apenas do imóvel em que está residindo? Depende. Depende da área que ele exerceu a posse, tá? Vamos supor que fosse um imóvel, tá? Um terreno com várias casas em unidades autônomas separadas. Aí ele vai adquirir por uso capião só a parte que ele estava exercendo a posse. Então, se eu tiver como comprovar que ele só utilizou aquele pedacinho ali, só exerceu a posse naquela casinha ali, eu só perco aquela parte para ele. A parte restante, ele não estava exercendo a posse. Agora, vamos supor que o terreno seja uma chácara, tá? Uma chácara aí com, sei lá, 8.000 metros quadrados, 7.000 metros quadrados. Certo? O cara tá morando numa casinha, mas está plantando, está colhendo, está irrigando, tem um poço de peixe que foi ele que construiu, ele está criando peixe ali, tem umas 4 vaquinhas ali, que ele está cuidando das vaquinhas, etc e tal. Ele está exercendo posse sobre todo o terreno. Se passar o tempo suficiente para que ele adquira a propriedade, ele adquirirá de todo o terreno. O que tem diferença, Jéssica, é o seguinte: o uso capião constitucional, é uso capião que a gente chama de uso capião constitucional, que está previsto na própria Constituição, que tem o prazo menor para se adquirir, ela é limitada a 250 metros quadrados.
certo? Então, se o terreno for maior do que 250 metros quadrados, vai ter que precisar passar mais tempo para a pessoa adquirir a propriedade. Então, se o terreno é até 250 metros quadrados e a pessoa só tem aquele lugar para morar, não tem outra casa registrada em seu nome e nunca adquiriu outra casa por esse meio, né, da usucapião constitucional, ele tem que esperar passar somente 5 anos para poder pedir que seja reconhecida a sua propriedade sobre aquela casinha lá de menos de 250 metros quadrados. Agora, vamos supor que esse cara tem outra casa, ou que esse cara já adquiriu uma casa por esse meio, ou vamos supor também que esse terreno, essa casa ultrapasse 250 metros quadrados, ele vai ter que esperar mais tempo. Ele só vai ter direito a adquirir a propriedade se ele tiver justo título, ou seja, se tiver, por exemplo, um documento, um recibinte de compra e venda de que ele comprou o direito da posse de usar aquele bem, ele tem que esperar no mínimo 10 anos para pedir a propriedade. Se ele não tiver justo título, ou seja, ele simplesmente invadiu e entrou lá, sem título algum, sem papel nenhum, ele vai ter que esperar 20 anos. Então você percebe que faz diferença o tamanho, sim, né? Em relação ao que vai ser necessário para aquela pessoa adquirir, mas você pode tomar posse de uma fazenda inteira. Se o dono da fazenda deixar de ir lá durante 20 anos e você estiver exercendo uma posse durante esse tempo todo dessa fazenda, você vai usucapiar a fazenda inteira em 20 anos. Tá certo? Entenderam, gente? O que é sequela? É o direito de reaver a coisa, de buscar a coisa. Judicialmente, obviamente falando. Se a gente está falando posse de um imóvel, o imóvel não é retirado do lugar a ponto de você ter que buscar ele, né? Esse negócio de perseguir, buscar a coisa, significa você buscar judicialmente, recuperar judicialmente. Tá certo? E um outro direito que diferencia direitos reais de direitos pessoais é o direito de preferência, que interessa aos direitos reais de garantia, penhor, hipoteca e alienação fiduciária, tá? Porque o que acontece? Todas as vezes que você tem um direito real de garantia, você tem preferência sobre os demais credores daquela pessoa para receber o seu crédito usando aquele bem. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha, sei lá, 3 casas, tá? Uma das 3 casas é o meu bem de família que não pode ser penhorado, onde eu resido, tá? As outras 2 podem, em tese, ser penhoradas para pagar minhas dívidas. As 2 casas valem R$1 milhão, 500 mil cada uma, tá certo? Só que eu estou muito endividado, ok? Eu tenho aí 100 credores, cada um desses credores tem, sei lá, R$20 mil de crédito comigo, ou seja, eu tenho um total de R$2 milhões em dívida. Acho que eu fiz a conta certa. Imaginem vocês que meu patrimônio só dá para pagar metade das minhas dívidas, tá? Um desses meus credores tem o direito real de hipoteca sobre uma casa minha, uma dessas casas. Significa que esse credor vai ter preferência para receber o crédito dele e não vai concorrer com os demais em pé de igualdade. Ele vai receber os 20 mil dele primeiro e os demais credores vão receber um pouco menos do que receberiam se esse credor fosse o mesmo, tivesse a mesma posição que eles. Como isso, professor? Simplesmente porque foi instituído um direito real de garantia, que é a hipoteca, sobre um bem que é meu, em favor do banco ou de uma outra pessoa que tenha crédito comigo. Tá? Isso significa que ao instituir um direito real de garantia, aquela pessoa passa a ter preferência sobre as demais na satisfação do seu crédito, utilizando-se aquele bem. Entendido? Existem garantias pessoais, o aval, a fiança, o sujeito é fiador, avalista de alguém. Esses direitos, avalista, fiador, essas posições de direito obrigacional não são direitos reais, portanto não tem essa característica da preferência. Então, se alguém é avalista ou
se alguém tem um avalista, ele vai ter a mesma posição dos demais credores dessa pessoa para receber o crédito. Então, João é avalista de Pedro, o credor é Márcio, tá? Pedro quebrou, sumiu no mundo, foi para os Estados Unidos. João está falindo, tá certo? Todos os credores de João chegam de uma vez. O Márcio, que tornou-se credor de João por causa do aval, vai receber quando e o tanto que der para pagar junto com os outros credores. Agora, se tivesse alguém que tivesse uma hipoteca sobre um bem de João, esse alguém receberia primeiro, tá? Pagaria ele, o que sobrasse ia para pagar os outros credores. Entendido isso aí? Vamos falar algumas diferenças entre direitos reais e obrigacionais. Só para vocês entenderem, já que vocês não tiveram um período para estudar direitos obrigacionais antes, eu vou falar um pouco do que é direito obrigacional, para depois eu falar suas diferenças para o direito real. Só tomar uma água aqui, porque a garganta vai secando. Vamos lá. Direito obrigacional é uma relação entre pessoas, tá certo? Então começa sabendo aí. Eu já falei para vocês que direito real é uma relação entre uma pessoa, uma relação de poder entre uma pessoa e uma coisa apropriável, tá? Direito obrigacional é uma relação entre pessoas. Relação esta que é composta por um credor de uma obrigação, por um devedor de uma obrigação e por um objeto, que é uma prestação, ao qual o devedor é obrigado a cumprir em favor do credor, tá? Então, direito obrigacional, nós vamos ter elemento subjetivo, tá? Pessoa, credor e devedor. Elemento objetivo, prestação, que é devida. Esta prestação pode ser dar, fazer ou não fazer alguma coisa. Tudo aquilo que envolve na entrega ou na restituição, devolução de alguma coisa, entra dentro do gênero dar, ok? Dar dinheiro, entregar dinheiro, devolver um livro à biblioteca, tudo isso é obrigação de dar, ok? Fazer significa que você tem que realizar um serviço, tá? Então, por exemplo, o engenheiro, quando ele se obriga a fazer um projeto estrutural de uma casa, é uma obrigação de fazer. Ah, professor, mas quando tiver pronto o projeto, eu não vou entregar esse projeto para a pessoa, aí não vai ser dar? Sim, é lógico. Se você fizer o projeto ficar com você, não tem utilidade nenhuma. Eu estou querendo dizer o seguinte, a diferença entre dar e fazer é que no dar você não transforma a coisa. Certo? Você não tem que mudar nada da coisa. Você simplesmente a tem e entrega. No fazer, você tem que realizar transformação naquela coisa, mudar aquela coisa, transformar antes de entregar. Certo? Bom, e no não fazer? É todas as vezes que a pessoa se obriga a deixar de praticar alguma conduta. Exemplo, lá no seu condomínio, você se obriga a não fazer barulho. Você se obriga a não utilizar o elevador social com seu cachorro. Você vai utilizar só o elevador de serviço. Você se obriga a não construir sua casa mais de 2 andares para respeitar a estética de uma rua. A Associação de Moradores fez esse compromisso e você concordou a não construir acima de 2 andares, respeitando a estética de uma rua histórica. Você se obriga a não alterar a fachada de uma residência que foi tombada pelo patrimônio histórico. Por dentro você pode modernizá-la, mas por fora ela tem que continuar com aquela mesma fachada. Tudo isso é obrigação de não fazer, tá certo? Então você está se obrigando a deixar de fazer alguma coisa, tá? E o credor dessa obrigação de não fazer, ele pode exigir de você que você não faça. E pode até desfazer se você fizer, tá certo? Bom, existe ainda um elemento abstrato. Eu já falei do elemento subjetivo, que são as pessoas, credor e devedor. O elemento objetivo, que é a prestação, dar, fazer ou não fazer.
E existe um terceiro elemento nas obrigações, que é o elemento abstrato, que é um vínculo que surge por causa dessa prestação, desse dever de ter que pagar e o direito do outro de receber. Surge um vínculo jurídico entre eles, né, que é chamado de crédito ou débito, dependendo do lado que se olhar, né? E este vínculo jurídico, ele permanece até o momento que o direito é satisfeito, que é pago, tá certo? Então você tem esses 4 elementos, né? Elemento subjetivo ativo, credor. Elemento subjetivo passivo, devedor. Objeto, prestação, dar, fazer ou não fazer alguma coisa. E elemento abstrato, que é o vínculo jurídico existente entre o credor e o devedor, tá bom? Isso é uma noção muito breve do que é o direito obrigacional, que é o direito do credor de receber sua dívida, tá? E o dever do devedor de pagar a dívida, tá? E agora a gente vai tentar diferenciar direitos reais de direitos obrigacionais. Primeiro, pelo objeto. Direito real, ele é determinado, é sobre uma coisa corpórea, geralmente, tá? Alguma coisa que você possa tocar, ao passo que o direito obrigacional, estou dizendo que o direito real é sobre uma coisa corpórea que você pode tocar, mas já existe direito real sobre coisas incorpóreas, por exemplo, software, patentes, etc. Ideias que você tem, patenteou, registrou como suas, e aí você tem direito real sobre ela, tá? Porém, o direito obrigacional, ele não é, o objeto dele, ele não é sempre determinado. Ele pode ser, inclusive, indeterminado até a data da satisfação do crédito, certo? Por quê? Você pode até não saber o que você vai receber, até o momento em que a pessoa te paga. Existem tipos de obrigações que são chamadas de obrigações aleatórias, que você deixa a critério da escolha de outra parte, ou sua ou da outra parte, escolher uma de duas coisas. Eu te devo isso ou isso, certo? Então, o objeto, ele não necessariamente precisa ser determinado. Para ter direito real, você tem que ter determinação do objeto o tempo todo. Mesmo que a coisa seja incorpórea, você tem que saber, eu sou dono disso, desse software, eu sou dono desse terreno, deste carro, dessa bola de futebol, ok? Ao passo que o direito obrigacional, ele pode vir a ficar indeterminado por determinado tempo e tornar-se determinado só no momento da satisfação do crédito. E ele também, geralmente, é incorpóreo. Por quê? Porque a prestação, tá? A prestação é algo incorpóreo. Você tem a prestação, o objeto da prestação, que é um cavalo, um carro, que eu te devo um cavalo, sim, esse objeto ele é corpóreo. Entretanto, o direito, esse vínculo abstrato que eu falei, que é a prestação, esse direito obrigacional, ele é abstrato, tá? Então, inclusive, você pode vir a nem receber aquilo que você pretende receber e vir a receber o equivalente em dinheiro, porque não sobrou, a coisa foi destruída, por exemplo, tá? Então, esse direito obrigacional, o direito real não. Ele é sobre uma coisa concreta. O direito obrigacional é sobre uma prestação, sobre uma obrigação de fazer. Então, quando existir o muro, eu vou ter sobre ele um direito real. Mas antes do muro existir, eu tenho um crédito com o pedreiro que se obrigou a construir o muro para mim. Esse direito obrigacional entre mim e o pedreiro não tem um objeto concreto. É apenas um direito que eu tenho de receber, certo? E se esse muro for construído, aí eu adquiro a propriedade sobre o muro. Mas enquanto ele não é construído, ele sequer existe. Embora eu tenha direito ao muro. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Enquanto é direito obrigacional, ele pode ser totalmente incorpóreo. Violação do direito real. Em regra, o direito real é violado por ação. Alguém tem que fazer alguma coisa para violar um direito real. Se é um carro, alguém tem que entrar dentro do carro e levar embora. Se é uma bola de futebol, alguém tem que pegar essa bola para si. Se é uma propriedade, uma casa,
alguém tem que invadir essa propriedade para violar o direito real da pessoa, certo? Já o direito obrigacional, ele é violado, em regra, por omissão. O que significa que João é dono da casa, certo? Se ninguém fizer nada, João nunca vai ter seu direito sobre a casa violado. Ele só vai ter esse direito violado a partir do momento que alguém faz alguma coisa. Exceto na obrigação de não fazer. Porque aí, na obrigação de não fazer, a pessoa se obrigou a não fazer alguma coisa. Tá? Então, a omissão do direito obrigacional, deixar de pagar uma dívida, deixar de fazer um serviço. Na obrigação de não fazer, a pessoa descumpre quando faz. Então, no direito obrigacional, em regra, a violação se dá por omissão, certo? Quando deixa de fazer o que se obrigou a fazer. Porém, na obrigação de não fazer, que é o contrário, né? Eu me obriguei a deixar de fazer alguma coisa. Aí, quando eu faço, é que eu descumpro. Então, a violação do direito real sempre é por ação. A violação do direito obrigacional, em regra, é por omissão, só é por ação nas obrigações de não fazer. A duração do direito real, em regra, é permanente, por mais que a gente já tenha falado que isso não é absoluto, porque a pessoa pode vir a perder por uso capião, mas normalmente a propriedade não se consome com o tempo. Ah, professor, e se eu tiver a propriedade sobre um pão de sal? Eu vou comer e esse pão de sal vai se consumir. Tá, é um bem consumível, tá? É uma propriedade que você comprou para que seja consumida. Senão ele não tem utilidade para você. Você vai, vou guardar um pão de sal aqui. Vou congelar, pintar ele. Não tem utilidade para você se não for para se alimentar. Tá? Não estou me referindo a isso. Estou falando aos bens duráveis. Tá? Os bens duráveis, eles são permanentemente seus. Como assim, professor? É uma casa. O fato de você morar na casa não faz com que ela deixe de ser sua. Você usa a casa o resto da vida, por várias gerações. Seus filhos, netos vão continuar sendo donos dessa casa que receberam por herança, e você não perde essa casa porque a usou. Você pode, ao contrário, vir a perdê-la porque deixou de usar. No caso da uso capião, ou até em hipóteses mais remotas da desapropriação. Mas você nunca vai perder uma casa por tê-la usado. Ao passo que o direito obrigacional, quando é exercido, ele tende a acabar. Como assim? Eu tenho um crédito de R$100, tá? O Felipe é meu devedor, R$100. Beleza, Felipe? Pode pagar. Aí o que aconteceu? Eu vou lá na casa do Felipe, falou, Felipe, beleza, cara? Como é que estão as coisas? Tô bem. Eu vim receber aqueles R$100, velho. Se você não se importar, tô passando por aqui, aproveitei a viagem. Aí o Felipe pega uma nota de 100 e me entrega. Tá aí, Léo. Muito obrigado por ter me emprestado aquele dia. Eu pego o dinheiro, enfio no bolso, viro as costas e vou. O que aconteceu com o direito obrigacional que existia entre nós? Esse vínculo jurídico obrigacional que tinha entre nós. Ele acabou de acabar. Ele não existe mais. Por quê? Porque o Felipe pagou. Ele realizou a obrigação que ele tinha que fazer, que cumprir, né? Ele me deu a nota de R$100 e na hora que eu recebi, acabou qualquer relação jurídica entre nós. Então o direito obrigacional, graças a Deus, é temporário. Você pensou um credor mala poder continuar no seu pé depois que você pagasse a dívida? Te ligava de manhã, falava, ó, tô te ligando aqui, tá, cara? Pra te lembrar que você ficou me devendo uma época, você pagou, mas você foi um cara que ficou me devendo. Você pensou isso? Se pudesse continuar na sua vida te enchendo o saco? Então, o que acontece? Ô, Eliezer, isso aí é uma matéria que a gente estuda lá no Direito Civil. Toda vez que a lei não existe um documento, uma forma específica, o negócio jurídico pode ser verbal, tá? Isso está no artigo 104
inciso 3 do Código Civil, tá? Então, a forma do negócio jurídico ela tem que ser a que está prescrita na lei, se houver alguma forma prescrita, ou uma forma que não seja proibida por lei. Então, normalmente, a forma do negócio jurídico é livre. A questão é, você tem como comprovar que pagou o cara? Ah, você pode gravar um vídeo, pode fazer um TikTok, pode fazer um depósito, guardar o comprovante, pode pegar um recibo assinado, pode ter testemunha, ok? Se você consegue provar que pagou por outra forma, que não seja o documento, certo? Você vai conseguir. E não for exigido documento escrito, por exemplo, para a venda de um imóvel é exigido escritura de compra e venda que vai ser registrada no cartório de registro de imóveis. Então não adianta a pessoa querer vender o imóvel e transferir a propriedade dela sem expedir a escritura para ser registrada no cartório de registro de imóveis, porque é um negócio solene, exige essa solenidade. Tá? Mas quando o negócio é livre, não exige solenidade alguma, basta que a pessoa realize o negócio. Muitas vezes ele é válido apenas pelo consenso de vontades, e o cumprimento já dá fim à obrigação. Você percebeu que há uma diferença entre direitos reais e direitos obrigacionais no que tange a isso. O direito real, quando é exercido, ele permanece. O direito obrigacional, quando exercido, ele se extingue. Tá? Então, aconteceu tudo certo no direito real, a casa continua sua. Aconteceu tudo certo no direito obrigacional, acabou a dívida porque ela foi paga. Tá? Quando aconteceu alguma coisa errada no direito obrigacional, é porque não foi paga. Não foi pago no momento certo. Aí você vai ter que correr atrás de receber. Mas, mesmo assim, no momento que for pago, vai extinguir o direito. Certo? Vamos em frente. Uso capião, a gente já falou um pouquinho o que é uso capião, né? É uma forma de aquisição originária da propriedade pelo exercício incontestado da posse. Tá? Quem quiser anotar, vou falar mais devagar. É uma forma de aquisição originária da propriedade. Uma forma de aquisição originária da propriedade. Pelo exercício da posse, por determinado tempo, pelo exercício incontestado da posse por determinado tempo, tempo este inscrito na lei. Ou seja, a lei determina o tempo que é necessário para você adquirir algo por uso capião. Então você exerce a posse sobre aquele objeto ou aquele bem de forma incontestada por ninguém. O cara não foi lá na justiça questionar a sua posse. Você está lá exercendo a posse de boaça, vida mansa, tomando a cerveja no sábado, fazendo um churrasquinho na casa, e o cara não fez nada, o dono. Passou o tempo determinado por lei, você adquire o direito de propriedade sobre aquele bem, tá? Os direitos reais, eles são, por natureza, usucapíveis. Ou seja, adquire-se propriedade ou outro direito real pela posse prolongada desse direito real, respeitando os requisitos legais óbvio, né? Você vai ter que ver na lei o que é preciso para eu ter direito ao uso capião ali, em determinado tempo, de forma contínua. Então eu exerci essa posse contínua por aquele tempo todo e recebi de presente do Estado o direito de ser dono daquilo. Direito obrigacional não se adquire por uso capião. Ninguém se torna credor porque falou que é. Eu sou seu credor, viu, ô João? O João pegou e não falou nada. Ô João, eu sou seu credor. O João não fala nada. Com 50 dias falando que era credor, você se torna credor? Não. Você não tem crédito algum, você não tem como comprovar que tem crédito algum. O fato de você afirmar que não te torna credor de ninguém. Tá? Então não se adquire direito obrigacional por uso capião. Professor, significa que direito obrigacional, enquanto ele não for cumprido, ele dura para sempre? Não, ele pode prescrever. Pode ocorrer a prescrição sobre o direito obrigacional. E aí a pessoa perdeu o direito de cobrar na justiça, né? Porque deixou passar tempo demais.
Deixa eu só ver aqui a sua pergunta. Você disse que a área do usucapião é 250 metros quadrados em caso de área... Não foi isso que eu disse. Eu falei que usucapião constitucional, observa, constitucional, é limitado a 250 metros quadrados, tá? Essa usucapião constitucional é para residência da pessoa, a pessoa tem que residir, usar para fins residenciais, tá? E nesse local, se é a única moradia dessa pessoa, e não pode ter outra registrada em seu nome. E ele tem que estar ali há mais de 5 anos. Se isso não é cumprido, ou porque ele já tem outras casas, ou porque ele não usa aquilo para morar, ele usa para exercer uma atividade econômica, ou porque a área é maior do que 250 metros quadrados, aí ele não entra na usucapião constitucional. Aí ele pode usucapir terrenos maiores, casas maiores, etc. Tá? Aí o prazo aumenta, aí já vai ser o prazo do direito civil. Se ele tiver justo título, 10 anos. Se ele não tiver justo título, 20 anos. Tá? A usucapião rural, ela tem, se a pessoa utilizar o imóvel para fim residencial, ela tem o mesmo 5 anos. Tá? Ele pode usar uma casinha com um terreninho de até 250 metros quadrados para fim residencial. 5 anos, certo? Agora, ele pode adquirir qualquer área maior, desde que ele espere mais tempo. 10 com justo título, 20 sem justo título. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais lá na frente, tá? Então, o que eu quis dizer é que é o usucapião constitucional, que é aquela para residência. Por exemplo, vocês ouviram falar há um tempo atrás que a usucapião entre cônjuges caiu para 2 anos, né? A tal lei do abandono do lar. Que na verdade abandono do lar é um troço que não existe, né? A pessoa saiu de casa, sumiu, não é encontrado para ser realizada a partilha. Se a casa é menor do que 250 metros quadrados, esse prazo de usucapião, que era de 5 anos, no caso de pessoas estranhas, entre cônjuges ele passa a ser de 2 anos. Porque, cara, o cara que saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou, sabe? Deixou um apartamento aí para ser dividido entre os dois, só que ele sumiu, não aparece. Não seria justo com aquela esposa ela ficar a vida inteira esperando esse homem voltar ou aparecer para fazer a partilha do imóvel para ela poder vender. Então, em 2 anos, ocorre a usucapião. Tá? Então, se ele sumiu de casa, saiu de casa, ele tem que entrar com a ação de partilha, divórcio com partilha, para que seja realizada a partilha do bem. Se ele não fizer isso e a pessoa ficar lá na posse do bem, se ele for menos de 250 metros quadrados e mesmo os requisitos, a usucapião entre cônjuges vai ser 2 anos. Ou seja, são requisitos especiais que mudam dependendo da situação de fato concreto, tá bom? Então, os direitos reais são usucapíveis, os direitos obrigacionais não usucapíveis. Sujeito passivo do direito real é o que a gente chama de sujeito passivo absoluto. Toda a sociedade, todo cidadão do mundo é sujeito passivo do direito de propriedade, por exemplo, tá? Significa o seguinte: essa casa é minha. Sendo ela minha, ela não é de mais ninguém. Pode até ser de outra pessoa em condomínio comigo, mas eu não estou querendo dizer nesse caso. Estou querendo dizer o seguinte: quem não figura como proprietário de um imóvel é sujeito passivo do direito de propriedade. Como assim, professor? O direito real é absoluto, vale contra qualquer outra pessoa que venha desrespeitá-lo, ou seja, ele é oponível erga omnes. O que é erga omnes? Que está até em destaque aí no texto. Contra todos os homens, tá? Então eu posso opor meu direito de propriedade contra qualquer pessoa que venha a invadir, a incomodar esse direito, a desrespeitar esse direito. Qualquer uma das quase 8 bilhões de pessoas do mundo, tá? Então, o cara é presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Cismou de querer vir aqui invadir minha casa. Vai. Depende do tanto de segurança que ele trouxer junto com ele.
Mas ele pode? Não, não pode. Ele vai invadir, eu vou na justiça, vou pedir o juiz, o Donald Trump invadiu minha casa lá. Se eu conseguir provar que ele está aqui e o imóvel é de fato da minha posse, né? Eu vou conseguir tirar ele daqui, judicialmente. Vai estourar a Terceira Guerra Mundial? Não sei. Mas que ele não pode ficar aqui, ele não pode. Tá certo? Então é só que vocês entendam isso, tá? Que o direito real é absoluto, vale contra qualquer pessoa, tá? Erga omnes, é oponível, erga omnes, tá? O direito real é relativo. Você só pode opor o direito obrigacional contra o devedor. Como assim? Eu tenho um crédito. Joãozinho é meu devedor. Ele me deve, sei lá, R$1.000. Eu posso cobrar do Zezinho, irmão do Joãozinho? Não posso. Posso cobrar da Dona Maria, mãe dos dois? Não posso. Posso cobrar do seu Raimundo, pai dos dois? Não posso. Uai, como assim? Sim, eu só posso opor esse direito obrigacional que eu tenho, esse crédito que eu tenho, contra a pessoa do devedor, certo? E os seus bens, né? Então eu posso perseguir a propriedade dele, os bens dele, para vir a receber o meu crédito? Posso, mas só os dele. Entendido? Os direitos reais são típicos, todos eles constam em determinados artigos da lei, tá? Edivaldo está perguntando, e se o devedor morrer, a dívida morre junto com ele, a menos que os bens que ele deixou de herança sejam suficientes para pagá-la. Ninguém herda a dívida, só que a herança paga a dívida, tá? Então, vamos supor, eu herdei R$100.000 do meu pai, mas meu pai devia 50 mil. Eu vou ficar com 50 mil, os outros 50 vai ter que pagar a dívida, tá certo? Agora, se vamos supor que eu herdei R$10.000 do meu pai, e ele tivesse 100 mil em dívidas, eu não vou ter que pagar os outros 90 mil, tá bom? Eu não vou herdar a dívida dele, tudo bem? Bom, tipicidade dos direitos reais. Os direitos reais são típicos, ou seja, só existe direito real que foi instituído por lei, criado pela lei. Somente aqueles que estão escritos na lei é que existem. Não tem como você, usando sua criatividade, criar um direito real novo, tá? Então, direitos reais é que são tão importantes que o legislador escolheu criar uma forma de não permitir que as pessoas inventassem direitos reais, tá? Isso significa que a enumeração dos direitos reais é chamada de números clausos, ou seja, é número fechado. Você só tem aqueles que estão na lei. Já os direitos obrigacionais são atípicos. Você pode criar tantos quantos sua criatividade permitir, tá? Sendo lícito, com objeto possível jurídica e fisicamente, e o objeto sendo determinado ou determinável depois, antes do momento do cumprimento da obrigação, você pode criar qualquer coisa. Cumprindo os requisitos do artigo 104 do Código Civil, você pode criar qualquer direito obrigacional, tá certo? Ah, eu quero contratar o Sérgio para ser... Se eu sou um homem muito rico e estou pretendendo pagar bem, não tem mal nenhum nisso, viu? Eu quero contratar o Sérgio para ir para a balada junto comigo, para ser o segurador de cerveja na balada. Pô, velho, que trem humilhante, velho. Depende do quanto o Sérgio está recebendo para isso. É humilhante de graça, tá? Se ele está recebendo aí 10 mil por balada que ele vai comigo, aí ele vai estar feliz da vida. Por quê? Ah, porque eu não gosto da sensação de ficar segurando a cerveja o tempo todo, molhando minha mão e tal. Quero ficar com as mãos livres, tá? O Sérgio pega 2 long neck, uma pra mim e uma pra ele. Ele só não pode beber da minha e nem cuspir, viu, Sérgio? E manter gelada, né? Esquentou, joga fora, pega a outra. E aí vai atrás de mim. Toda vez que eu quero beber, ele me entrega a garrafa, eu dou um golinho e devolvo pra ele.
Pode. A pergunta é, o Sérgio é pessoa capaz? Sim. O objeto da prestação é ilícito? Não é. É impossível? Não é. É determinado? É. Então, passou por aí. A forma que a gente celebrou o negócio é permitida por lei? É. Então tá bom, pode ser. Tá certo? Significa que os direitos obrigacionais são atípicos, não estão todos escritos na lei. Você pode criar à vontade, contrato, né? Você pode criar obrigações novas que nem ninguém conhecia antes, ok? Isso é sua criatividade. Professor, mas não existe esse segurador de cerveja, isso é um trem que ninguém nunca fez. Olha, não assusta se alguém aparecer fazendo. Vocês lembram quando a Dilma era presidente, que tinha um segurança que ficava só para lá e para cá segurando um guarda-chuva para a Dilma não tomar sol? Lógico que ali não é uma relação, um contrato, não é um direito obrigacional, é uma relação institucional. Ele é contratado da União e não da Dilma. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o cara está ali segurando o guarda-chuva para ela. Se a Dilma fosse uma pessoa milionária e não fosse um cargo público, ele poderia ter contratado aquela pessoa para carregar a sombrinha lá para ela não tomar sol. Certo? Então você percebe que essa ideia de você ter uma pessoa andando atrás da outra para prestar serviços que você considera absolutamente inúteis, ela não é absurda, tá? E ainda tem a questão de que, se não é ilegal, se as partes são capazes e a forma do negócio está tudo certinho, beleza, tá valendo, tá ok? E você pode criar qualquer coisa, né? O artigo 425 do Código Civil dá liberdade ao cidadão na criação de contratos que não são existentes. E você tem aí contratos envolvendo tecnologia, você tem contratos, né, envolvendo coisas que sequer existiam há 20 anos atrás. Você pode criar à vontade, ok? Bom, classificação, último slide da aula de hoje, tá? Aí a gente abre para perguntas, a gente bate um papinho e continua na próxima aula, tá certo? Classificação dos direitos reais. Primeiro, quanto ao objeto, ok? Os direitos reais se classificam em relação a objetos em direitos reais sobre coisa própria. Exemplo de direito real sobre coisa própria, propriedade. Eu tenho um direito real sobre a minha coisa, tá? E direitos reais sobre coisa alheia, tá? Então, um exemplo de direito real sobre coisa alheia, alienação fiduciária em garantia, né? É um direito de garantia que eu tenho sobre a coisa do outro. Hipoteca, né? É um direito de garantia que eu tenho, direito real de garantia que eu tenho sobre a coisa do outro. Então a coisa não é minha, mas eu tenho um direito real sobre ela. Nós vamos ver daqui a pouco servidão, né? A servidão é um direito que constitui um direito real sobre coisa do outro, ok? Nós vamos falar sobre servidão ainda nesse capítulo, nesse semestre, tá certo? Outra coisa, então, quanto ao objeto, ele pode ser sobre coisa própria ou sobre coisa do outro. Eu posso ter um direito real sobre a minha coisa e sobre a coisa da outra pessoa. Normalmente, os direitos reais sobre coisa própria são, o que a gente vai falar no próximo critério de classificação, os direitos reais de gozo. Normalmente, os direitos reais sobre a coisa dos outros são direitos reais de garantia, mas pode haver direitos reais de gozo sobre coisa dos outros. A gente vai ver daqui a pouco, tá? O que é direitos reais de gozo? São os direitos destinados ao desfrute do homem, ao uso do homem, tá? Eu vou me beneficiar pelo uso da coisa. Direitos reais de garantia. Eu não tenho interesse nem de usar essa coisa. Eu só estou com esse direito real ali para garantir o pagamento de um outro direito. Tem um direito obrigacional entre mim e ele me deve, mas eu constituí um direito real sobre um bem dele para garantir o pagamento dessa dívida. Tá? Por exemplo, a hipoteca, nós temos o penhor, depois eu explico a diferença entre os dois. Nós temos também a anticrese. Tá? Hipoteca, vou explicar de uma vez para vocês não irem embora no vácuo. Hipoteca é um direito real de garantia sobre bens imóveis do devedor. Então você constitui um direito sobre um bem imóvel e esse bem imóvel ele passa a ser garantidor do pagamento de uma dívida.
certo? Então, se o cara não pagar para o banco, normalmente é o banco, né? Se o cara não pagar para o banco, o que o banco pode fazer com a casa dele, com a casa que foi hipotecada? Ele pode pegar, vender essa casa, se pagar, né? Utilizar o dinheiro para se pagar e se sobrar alguma coisa, devolver para o cara. Ok? Penhor. É semelhante à hipoteca, só que a diferença é que o penhor é sobre bens móveis, geralmente de pequeno tamanho e pequeno valor. Certo? Por que pequeno tamanho? Pequeno valor não, e alto valor, desculpa, tá, gente? É pequeno tamanho e alto valor. Por que de pequeno tamanho e alto valor? Porque é transferida a posse do bem para o credor. Então você está empenhando um bem, geralmente é uma joia, um anel, um cordão, você entrega essa joia para ser guardada pelo credor enquanto você não paga a dívida. Por que bens de grande tamanho não são normalmente utilizados como penhor? Porque já pensou? Se todo mutuário que tem contrato de penhor com a Caixa Econômica Federal fosse dar um carro em penhor, a Caixa ia ter que ter pátios de veículos para guardar. Porque a característica do penhor é a transferência da posse do bem sobre o bem para o credor. Você tem outra forma para o mercado de veículos, que é a alienação fiduciária em garantia, que você transfere a propriedade para o credor e você, devedor, fica na posse do bem. É utilizado em veículos, certo? Quando você terminou de pagar, a quitação da dívida já é suficiente para aquele bem ser transferido para você, porque ele já estava cadastrado em seu nome no Detran. Ele só era pertencente ao credor, mas ele estava com você e já estava em seu nome, né? Tinha uma menção no documento que falava que ele era um bem alienado fiduciariamente para o banco tal. Se terminou de pagar a dívida, você pode retirar essa inscrição e o bem passa a ser seu novamente. Já estava contigo, já estava em seu nome, volta a ser seu. Ok? Anticrese é um tipo de direito real que é constituído sobre um bem, que os frutos gerados por esse bem são o garantidor do pagamento de determinada dívida. Então você tem, por exemplo, um bem que está alugado e enquanto a dívida perdurar, os aluguéis desse bem são destinados a garantir o pagamento da dívida. Então, é uma forma de direito real de garantia também, a anticrese, que envolve garantir, não com o bem, mas com os frutos civis, que é o caso dos aluguéis daquele bem, o pagamento de uma dívida. Cansei. Até aqui, todo mundo entendeu o que eu disse? A partir da próxima aula, a gente vai voltar neste ponto da matéria, onde vamos diferenciar os dois principais institutos dos direitos reais, que são a posse e a propriedade. Tá certo? Então, na aula que vem, a gente começa daqui. Sávio, eu leio isso e fico honrado, mas eu vou te dar uma dica de ouro. Forma primeiro, tá? Forma engenharia, né? Forma, pega o diplominha e vem fazer direito que eu vou ser seu professor, tá bom? Ô Sávio, por que eu tô te falando isso? Forma primeiro. É porque você investiu muito nesta formação. E o direito carece de pessoas com conhecimentos de áreas diversas. Então você pode fazer uma especialização em direito imobiliário, né? E se tornar um cara que é engenheiro, que sabe de construção e sabe de regularização de imóveis, sabe de... Você entendeu? Você consegue um ramo de atuação. Eu tenho uma amiga que é psicóloga e fez direito. Especializou-se em psicologia forense. Hoje ela é psicóloga contratada, não, concursada do Tribunal de Justiça. Fez carreira dentro do tribunal, entendeu? Então, às vezes o médico, né? O cara é médico, faz direito e se especializa em medicina legal. Passa a vida inteira ganhando dinheiro como médico legal. Tá certo, gente? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo um aluno falar que quer
estudar direito só por ter assistido minhas aulas ou porque se interessou por causa das minhas aulas. Fico muito felizão, tá? Fico de verdade mesmo. Galera, sem perguntas? Se não há perguntas, vocês estão liberados, tá? Podem ter aí um intervalo um pouquinho maior, depois eu cobro, tá? Esse tempinho que eu dei a menos de aula hoje, tá? É porque a gente conseguiu terminar mais cedo mesmo, tá bom? Até quarta que vem, estamos sempre juntos. Se tiver dúvida, pode mandar pergunta para mim das formas que vocês têm de entrar em contato comigo. Vou interromper a gravação agora.